Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que prepara-se para ter comigo aqui um novo debate sobre uma questão que realmente me preocupou muito. É verdade que na live de hoje à tarde e na live dessa madrugada de pós-jogo, nós comemoramos muito o resultado de 2-0 contra uma equipe muito fraca, que é o Cuiabá, mas que o Flamengo, sob o comando do Dorival, mostrou uma outra postura, talvez mais anímica, positivamente anímica dentro de campo. Time que jogou, eu diria, um pouco melhor que o time do Paulo Sousa jogava e cumpriu a sua obrigação, porque o Flamengo não faz realmente mais do que obrigação, sem querer depreciar qualquer adversário, de que vencer essas equipes, principalmente as mais fracas, o que não estava acontecendo no time do Paulo Sousa. O time do Paulo Sousa não conseguia ganhar de equipes que, de fato, investem muito menos do que o Flamengo aqui no futebol brasileiro. Portanto, estamos muito contentes, mas ao mesmo tempo preocupados estamos com um exacerbo de politização no Flamengo. Por que exacerbo? Porque política acontece em qualquer lugar. Acontece na sua vizinhança, acontece no clube o qual você faz parte, nas suas amizades, na sua empresa. E no Flamengo também, obviamente, porque é uma democracia ali, o dirigente é eleito pelo voto, também era de se esperar que acontecesse. Mas, de fato, nesses últimos anos, o Flamengo vem sofrendo esse referido exacerbo de politização, principalmente nas mãos do Landim. Verdade que o Bandeira também, na sua época, iniciava os trâmites para sua tentativa de transformar-se em político profissional. É verdade que isso também aconteceu, mas não como agora, como descaradamente o Marcos Braz faz. E eu agora à noite, eu ia gravar esse vídeo em reação até uma outra reportagem do Coluna do Flamengo também, respectivo a esse mesmo fato, porque me causou espécie saber durante a live de ontem, porque me avisaram no chat que o Marcos Braz tinha levado ali um grupo de políticos ligados ao Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. E é o seguinte, companheiro rubro-negro, eu não estou opinando aqui ideologicamente, eu não faço proselitismo. Eu realmente reclamo desse excesso de politização, porque eu não tenho nenhuma dúvida que fez errado o rubro-negro em votar no Marcos Braz, imaginando que isso seria positivo para o Flamengo, para vereador. O que o Marcos Braz fez de positivo para o Flamengo? Porque é o seguinte, o que ele faz de positivo ou negativo para a sociedade, eu acho que tem que ser cobrado pelo eleitor dele. Eu, sinceramente, não acompanho o mandato do Marcos Braz, porque eu não votaria nunca no Marcos Braz, porque eu acho que o voto é algo muito sério, e eu não sou, sem querer criticar ninguém, eu não sou aqui ingênuo para acreditar que ele, vereador do município do Rio de Janeiro, poderia compor positivamente para o Flamengo. E sim para ele próprio. Então ele usou o Flamengo, foi candidato, se elegeu, e eu queria dizer a vocês aqui que me digam se eu estava certo ou não, que isso seria um problema enorme para o clube de regatas do Flamengo, na medida em que o vice-presidente de futebol se desfoca das suas atividades, das suas missões como vice-presidente do Flamengo para poder ser vereador. Isso sempre aconteceu ao longo do mandato dele, ele vai dizer que não, alguns até como o Cacau Cota vão defender esse tipo de situação. Eu vou ler para vocês aqui, esse é o Cacau Cota, que eu quero deixar até bem claro, eu acho até que é um cara que briga pelo Flamengo, vocês acompanham aí as minhas lives, as minhas narrativas. Eu não consegui entender por que é que o companheiro saiu como representante do Flamengo lá da CBF. Até agora eu não sei. Disseram, inclusive, aí que como ele é próximo ao BAP, o Landinho teria tirado. Talvez tenha sido porque reclamaram, porque ele realmente é um cara que é raivoso, como tem que ser, na defesa do Flamengo nas federações. Recentemente até o Cacau Cota foi absolvido de problemas que ele teve contra o Fluminense. Quero até elogiá-lo aqui, mas discordo muito do que ele falou aqui. A reportagem não está centrada nele,
está centrada no Marcos Braz, nesse caso aí nele, mas o meu vídeo está centrado no que o Marcos Braz fez. Levou políticos ligados ao governador do estado lá no vestiário. Ele está dizendo aí que não foi no vestiário, eu vou ler aqui para vocês, mas independente de ser no vestiário ou não, na sala de aquecimento, o que esses caras estavam fazendo lá? Talvez não fossem nem rubro-negros. O que de importante para o clube de regatas do Flamengo teria? Por que você, rubro-negro, não estava lá na sala de aquecimento e aqueles caras estavam? Porque o Marcos Braz é isso aí. Viu? Então eu não quero fazer proselitismo, eu falaria isso até se fosse alguém realmente que se assemelhasse a mim ideologicamente. Estou dizendo nem que não seja o caso. Eu não vou nem revelar meu voto aqui para governador do estado. Aliás, vou revelar sim, vou votar nulo. Mas é o seguinte, companheiro, independente de qualquer coisa, porque eu sempre voto nulo, independente de qualquer coisa, ele não pode fazer isso, ele não tem esse direito. Porque o Conselho Deliberativo não permitiu. Isso eu já venho falando, para você há muito tempo. E você aí, companheiro rubro-negro, mesmo que você seja afeito a esses políticos que ele levou lá no vestiário ou na sala de aquecimento, como está dizendo o Cacau Cota, você deve pensar no Flamengo e não na sua ideologia. Porque, por esse caso, então, se ele levasse políticos ligados ao Freixo, que vai concorrer com o atual governador, se você, então, fosse favorável a esse governador, você aí, companheiro, ficaria irritado se fosse o Freixo. Então, quero dizer uma coisa para vocês, independente de quem esteja ali, está errado isso. Você precisa entender que está errado, que isso aí está fazendo o Flamengo se desfocar, e é por isso que o Flamengo está nessa situação que está. É por isso, meu amigo, e por causa do Marcos Braz, do Landim, é por isso que essa situação está assim. Então tá aí, companheiro dirigente do Flamengo rebate crítica e acusa o ex-presidente de usar politicamente o clube. Ele fala aqui, após a declaração do grupo de associados Soflá, que é ligado ao Bandeira, criticando a visita de políticos ao vestiário do Flamengo depois do jogo contra o Cuiabá, o diretor de Relações Externas, Cacau Cota, saiu em defesa dos mandatários do clube, afirmando que no vestiário não entra ninguém. O dirigente também acusou o ex-presidente Bandeira de Melo de usar politicamente o mais querido. Mas o que tem a ver o Bandeira com essa história? É isso que eu quero perguntar ao Cacau. O que tem a ver o Bandeira com essa história? O que tem a ver o Flamengo com essa história? É isso que eu quero te perguntar. Porque esses caras ficam brigando, não, a Soflá elogiava ali o Bandeira, ajudou o Bandeira, a atual gestão ajudou o Braz. Caramba, e o Flamengo, meu Deus? É isso que eu quero perguntar para você e para o Cacau Cota. E o Flamengo? Me diga aí. E você, torcedor, o que você tem com isso? Porque você paga ingresso para você ver o Flamengo jogando bem. Então não interessa, porra, se a Soflá ajudava o Bandeira. Não interessa se essa gestão atuou em prol do Marcos Braz. Interessa que isso não pode acontecer de jeito nenhum. O que interessa é que o Flamengo está lá na rabeira da tabela. Agora chegou em nono, me parece. O que interessa é que na quarta-feira que vem tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro. Nós temos que ganhar, um jogo difícil. O que interessa é que depois tem um jogo contra o Tolima. Se o Flamengo ficar barrado nesses dois jogos, ficar ali eliminado nesses dois jogos, ano que vem, nossa, vai ser um desastre, porque não vai ter dinheiro, vai ter que vender jogador de novo. Entendeu? Aí ele fala aqui, quando o Bandeira era presidente do Flamengo, usou politicamente o Flamengo e a Soflá não criticou. Ainda fez campanha para ele. São dois pesos e duas medidas de uma oposição destrutiva. Meu amigo rubro-negro, me fale, você está interessado na Soflá? Você está interessado nas correntes que apoiam a gestão do Landim? Você está interessado nisso ou você está interessado num Flamengo vibrante, num Flamengo destruidor dentro de campo, vitorioso? É nisso que você está interessado. Você não está interessado nessa história aí. Então, o que acontece é o seguinte, o Cacau, assim como qualquer outro dirigente, deveria repelir isso. Porque ele sabe que está errado. E não dizer assim, mas a Soflá também fez. A Soflá também atuou em prol do Bandeira. Então eles não podem reclamar. Mas quem está reclamando sou eu, que não sou da Soflá e nem tampouco de corrente política nenhuma. Eu estou reclamando disso. Sabe por quê? Eu vou te falar, explicado aí porque que o Flamengo não constrói estádio. Não constrói porque não é do interesse de nenhum governador, independente de ser o Cláudio Castro ou o Freixo, que o Flamengo deixe de jogar ali, porque o Flamengo é a mola propulsora do sustento do Maracanã. É por isso que o Flamengo não tem, é por isso que o Flamengo está nessa situação, porque o cara fica se articulando politicamente, e aí vai lá para Portugal, traz qualquer treinador, uma zona lá dentro do departamento de futebol. O Cacau Cota devia estar falando nisso, e não aí, companheiro,
e ele que faz parte da gestão, criticando a Soflá, porque em outrora a Soflá apoiou o Bandeira também e a Soflá agora entra em contradição porque também fazia isso no passado. Dana-se! Dana-se o Flamengo agora, e a zona que está ali, ele devia estar assim, ô Braz, olha só, você não pode fazer isso, porque você não tem explicação para isso. Por que você tem que levar políticos ali no vestiário, cara? Por quê? Sabe o que o Marco Braz estava fazendo? Ele estava ali assistindo ao jogo com a luz apagada da cabine. E por incrível que pareça, quando botou a cara ali, ainda tiveram alguns que foram lá tirar selfie com ele. Vergonhoso isso, pô. Vergonhoso tirar selfie com o Marcos Braz, que é um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo aí. E o companheiro Cacau, que defende o Flamengo com unhas e dentes, independente de eu não concordar com ele aí nessa reportagem, ele defende sim, eu quero aqui elogiar. Viu? Mas é o seguinte, ele deveria agora dizer que o Marcos Braz também não poderia fazer. Ou seja, ele critica o Bandeira e deve criticar também o Landim por permitir esse tipo de coisa. Rubro-negro que ele é. Mas não, o Flamengo agora virou celeiro de político. Meu amigo, não é uma questão de querer criticar por criticar. A questão é a seguinte, o Flamengo se desobrigando através da sua gestão de cuidar das questões mais importantes em prol da política. Essa que é a questão. Então está explicado aí um monte de coisa. Então eu quero aqui deixar claro para você o seguinte, essa guerra aí vai nos levar aonde? Lugar nenhum. Onde é que isso vai nos levar? Onde é que isso está nos levando? Foi por isso que o Mister chegou lá em Portugal e disse o seguinte, o Flamengo só perde para ele próprio. Sabe por quê? Porque isso é uma zona, todo mundo usando o Flamengo, não interessa se o Bandeira também usava, o presidente agora é o Landim, não pode fazer isso. E se eu fosse o Cacau Cota, se eu tivesse no lugar dele, eu diria o seguinte, olha só, o Bandeira fez, tá errado, a Soflá errou, e agora nós estamos fazendo, tá errado também, não pode levar lá. Aí ele fala aqui, ó, quer ver? Quando o Bandeira era presidente do Flamengo, usou politicamente o Flamengo, a Soflá não criticou, mas é bom que se diga que não é no vestiário, mas na sala de aquecimento sem ninguém. Porra, qual é a diferença? É o Marcos Braz convidando os políticos para ver o jogo. O Marcos Braz deveria estar muito preocupado com a situação do Flamengo, isso sim, porque ele só acendeu aquela cabine dele lá, companheiro, porque o Flamengo ontem ganhou do fraco Cuiabá. É isso, ele tem que ser responsabilizado por tudo, ele e o Landim. E o companheiro aí, Cacau Cota, ele deveria dizer, a Soflá errou lá atrás e nós estamos errando agora, não tem política no Flamengo, é por isso que essa merda tá do jeito que tá. E vocês sabem que vocês me assistiram ontem e hoje, e eu vou te dizer, eu recrimino isso. Eu recrimino, sabe por quê? Porque o rubro-negro não tem partido. Rubro-negro é rubro-negro, Flamengo é Flamengo, política é política. Tem que deixar isso de lado e não ficar levantando bandeira. O que o companheiro fez foi novamente politizar a gestão do Flamengo. É isso que está acontecendo com o time. E enquanto isso, companheiro, o Flamengo aí perdendo oportunidades em função dessa falta de concentração de ganhar todos os campeonatos esse ano. E se não ganhar, como é que faz? Você aí vai votar no cara de novo? Qual foi o bem que ele fez para o Flamengo? Me diga aí. Não estou nem falando da sociedade, porque eu desconfio seriamente que ele não fez nada em prol da sociedade, mas o que ele fez de bom para o Flamengo sendo vereador? Tá aí, tá querendo de novo, se articulando aí para deputado e tal, né? E o companheiro aí, ao invés de recriminar um lado e outro, tá aí, recriminando agora apenas a Soflá, apontando uma contradição da Soflá, que obviamente se contradiz mesmo, porque fazia isso mesmo na época do Bandeira e estava igualmente errado. O Bandeira estava igualmente errado. Pega lá o Bandeira, para você ver, que é um cara até que eu admiro, vibrante e tal, mas igualmente errado ele estava. Mas agora, o mais importante é agora. O que nós vamos fazer agora? É isso que eu quero te perguntar. O quê? Dá para resolver agora, não dá para resolver na época do Bandeira. A época do Bandeira já passou. Tem que resolver agora, tem que avisar o Cacau isso. Não adianta ficar apontando contradição de Soflá, tem que apontar o erro de agora. Tá errado lá e tá errado agora. Meus amigos, amanhã tem uma live, amanhã é sexta-feira. Realmente estou muito irritado com essa situação, eu acho que você devia estar. Então você aí, ao invés de achar legal porque você apoia o governador, você deve criticar, sabe por quê? Porque o que você tem que achar legal, companheiro, sinceramente, é o Flamengo ganhando dentro de campo. O nosso voto para governador não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com o que está acontecendo dentro do Flamengo. Nada a ver. Domingo agora tem um jogo importante, e na quarta também. Depois tem um outro jogo lá em Belo Horizonte. Depois vamos enfrentar o Tolima. Caramba, você precisa entender isso. Esses caras estão acabando com o Flamengo, estão destruindo o Flamengo. É isso que esses caras estão fazendo. Saudações rubro-negras. Hoje não tem live, teve à tarde.
Amanhã, sexta-feira, tem uma live. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu like e reflita sobre o que eu falei. Não adianta. Aponta erro passado quando está acontecendo agora. É assim, se eles puderam, eu também posso. Não, eles não podiam e você também não pode. Saudações rubro-negras.